27 de outubro, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosânia, sem a Rosânia, mas mais uma vez com convidadas especiais. Hoje com as pastoras de Araçatuba, Osterlaine e Janaína, que inclusive já está carregando um herdeiro, não é verdade? Verdade. Ou herdeira, a gente Ou não herdeira, sabe. pois é. E daqui a um ano a gente vai ver esse vídeo e vai lembrar desse momento. Com toda certeza. Hoje nós vamos ler Lucas do capítulo 19 ao capítulo 20. Vamos lá? Vamos. Jesus e Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu na sua casa com muita alegria. Todos que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois esse homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. As 10 moedas de ouro. Jesus contou uma parábola para os que ouviram o que ele tinha dito. Agora, ele estava perto de Jerusalém e por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Então Jesus disse: Certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 de seus empregados, deu a cada um uma moeda de ouro e disse: Vejam o que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro até a minha volta. Acontece que o povo do seu país o odiava e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados a quem tinha dado dinheiro para saber quanto haviam conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse: Patrão, com aquela moeda de ouro que o Senhor me deu, eu ganhei 10. Muito bem, respondeu ele. Você é um bom empregado, e porque foi fiel em coisas pequenas, você vai ser governador de 10 cidades. O segundo empregado veio e disse: Patrão, com aquela moeda de ouro que o Senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai ser governador de 5 cidades, disse o patrão. O outro empregado chegou e disse: Patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei em um lenço e a escondi. Tive medo do Senhor, porque sei que é um homem duro, que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. Ele respondeu: Você é um mau empregado. Vou usar as suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que sou um homem duro, que tiro dos outros o que não é meu e colho o que não plantei. Então, porque você não pôs o meu dinheiro no banco, assim, quando eu voltasse de viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse para os que estavam ali: Tirem dele a moeda e deem ao que tem 10. Eles responderam: Mas ele já tem 10, patrão. E o patrão disse: Eu afirmo a vocês que aquele que tem muito, ainda mais receberá. Mas quem não tem, até o pouco que tem, será tirado dele. E agora tragam aqui os meus inimigos, que não queriam que eu fosse rei, o rei deles, e os matem na minha frente. Jesus entra em Jerusalém. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé,
e Betânia, que ficavam perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. Eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? E eles responderam: o mestre precisa dele. Então, eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Conforme ele ia passando, o povo estendia as suas capas no caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo o que tinha visto. Eles diziam: que Deus abençoe o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus. Aí, alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, mande que os seguidores calem a boca. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão. Jesus chora com pena de Jerusalém. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: ó Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso. Pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Jesus no templo. Jesus entrou no pátio do templo e começou a expulsar dali os vendedores. Ele disse: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será uma casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo queriam matá-lo, mas não achava jeito de fazer isso, pois todos o escutavam com muita atenção. Lucas 20, diz assim a palavra do Senhor. A autoridade de Jesus. Certo dia, Jesus estava no pátio do templo, ensinando o povo e anunciando o evangelho. Então chegaram ali alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei, junto com líderes do povo, e perguntaram: diga para nós, com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: o que é que vamos dizer? Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, essa multidão vai nos apedrejar, pois eles acham que João era profeta. Por isso responderam: nós não sabemos quem deu autoridade a João para batizar. Jesus disse: pois então, eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Os lavradores maus. Depois Jesus contou esta parábola para o povo. Certo homem fez uma plantação de uvas, arrendou-a para uns lavradores e depois foi viajar, ficando fora por muito tempo. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou um empregado para receber a sua parte, mas os lavradores bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou outro empregado, mas eles também bateram nele,
Depois o trataram de modo vergonhoso e o mandaram de volta sem nada. Então ele enviou um terceiro empregado, mas os lavradores também bateram nele e o expulsaram. Aí o dono da plantação pensou: o que vou fazer? Já sei, vou mandar o meu filho querido, tenho certeza de que vão respeitá-lo. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então, eles jogaram o filho para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, o que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e dará a plantação a outros lavradores. Então as pessoas que estavam ouvindo disseram: que Deus não permita que isso aconteça. Mas Jesus olhou bem para eles e disse: as Escrituras Sagradas afirmam: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. A pergunta sobre os impostos. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes sabiam que era contra eles que Jesus havia contado essa parábola e queriam prendê-lo ali mesmo, porém tinham medo do povo. Então começaram a vigiar Jesus. Pagaram alguns homens para fazerem perguntas a ele. Eles deviam fingir que eram sinceros e procurar conseguir alguma prova contra Jesus. Assim, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes teriam uma desculpa para o prender e entregar nas mãos do governador romano. Esses homens perguntaram: mestre, sabemos que aquilo que o Senhor diz e ensina é certo. Sabemos também que o Senhor não julga pela aparência e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a má intenção deles e disse: tragam aqui uma moeda. De quem são o nome e a cara que estão gravados nela? São do imperador, responderam eles. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Eles não puderam conseguir nenhuma prova contra Jesus diante do povo. Por isso ficaram calados, admirados com a resposta dele. A pergunta sobre a ressurreição. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Então o segundo casou com a viúva, e depois o terceiro. E assim a mesma coisa aconteceu com os 7 irmãos. Isto é, todos morreram sem deixar filhos. Depois a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: nesta vida, os homens e as mulheres casam, mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá, pois serão como os anjos e não poderão morrer. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. E Moisés mostra claramente que os mortos serão ressuscitados. Quando fala do espinheiro que estava em fogo, ele escreve que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos estão vivos. Aí, alguns mestres da lei disseram: boa resposta, mestre, e não tinham coragem de lhe fazer mais perguntas. A pergunta sobre o Messias. Em seguida, Jesus perguntou a eles: como se pode dizer que o Messias é descendente de Davi? Pois o próprio Davi diz assim no livro de Salmos: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito,
até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Jesus e os mestres da lei. O povo todo estava escutando e Jesus disse aos discípulos: cuidado com os mestres da lei, que gostam de usar capas compridas e de ser cumprimentados com respeito nas praças. Eles escolhem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens. E, para disfarçar, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Quando a gente lê esses textos, eu sempre digo que fica difícil escolher uma passagem específica para a gente discutir a respeito. Mas eu quero falar aqui desse capítulo 20, essa passagem aqui onde os doutores da lei, os chefes dos sacerdotes, ou seja, os fariseus, contrataram pessoas para tentar encontrar um dolo em Jesus, algo de ter o que lhe acusar. Aí no versículo 20 diz assim: então começaram a vigiar Jesus, pagaram alguns homens para fazer perguntas a ele. Eles deviam fingir que eram sinceros e procurar conseguir alguma prova contra Jesus. Aí, olha a pergunta deles: mestre, sabemos que aquilo que o Senhor diz e ensina é certo. Sabemos também que o Senhor não julga pela aparência e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Ou seja, eles tinham consciência de que Jesus fazia o que era certo. Eles tinham consciência de que Jesus ensinava o que era certo. Eles também sabiam que Jesus não era movido pela lei da aparência, ou seja, ele não julgava as pessoas pela aparência, mas sim pela maneira delas de viverem, segundo a verdade de Deus. E aí eles vão e dizem: eu não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano. Ou seja, como a religiosidade é danosa. Porque mesmo tendo consciência dessa autoridade que Jesus tinha, que era uma autoridade baseada, né, nesse caráter aprovado, nessa vida sem dolo, nessa vida de idoneidade. A Janaína leu aqui, né, anteriormente, que eles perguntaram, né, de onde vem a sua autoridade? E aí Jesus responde para eles: olha, eu vou responder para vocês fazendo uma pergunta: de onde vem a autoridade de João Batista? Então, o que eu também percebo aqui? Essa inteligência espiritual de Jesus, essa inteligência emocional, essa sabedoria espiritual de saber lidar com as circunstâncias. E aqui também fica provado de que nem tudo que resplandece, né, é ouro. Não é porque era elogio que era sincero. Tinha uma intenção por trás de tudo aquilo. E aí, qual é a compreensão que eu quero trazer aqui? É que a pessoa religiosa, a religiosidade, por mais que a pessoa tenha a compreensão da palavra, estude a palavra, por mais que ela tenha o conhecimento, se ela não tiver um relacionamento com o Deus da palavra, ela não vai conseguir enxergar o que é óbvio. E o que era óbvio aqui? Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Então, como isso aqui é impressionante, eles fazem de tudo para prejudicá-lo. E aí eu entro nessa questão também relacionada ao uso devido do dinheiro, né? Porque aqui Jesus fala para eles: tragam aqui a moeda, né? De quem é a cara que está nessa moeda? É do imperador. Então, deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. E aqui a gente vê mais uma palavra que vem a refutar essa questão de que Jesus não falou sobre o dízimo, de que Jesus não falou sobre a importância de compreender o que se deve dar a Deus, mas Jesus deixou claro: olha, o que é do homem é para o homem, mas o que é de Deus é para Deus. Até porque eles já sabiam da lei, né? Então Sim. Eles sabiam exatamente o que era de Deus e o que era do homem. Sim. E eles só queriam mesmo fazer prova de Deus, fazer prova de Jesus Para prejudicá-lo. para prejudicá-lo. E olha como
Nós lá em Araçatuba, pastora, a gente está no exato momento falando a campanha Quebrando o Ciclo da Ferida. Sim. E terça-feira falamos muito de religiosidade e muito de espiritualidade. Olha como é que a senhora nos convida para falar uma passagem de Lucas, e dentre os 2 textos que nós lemos, pegou justamente essa parte da religiosidade. E eu interrompi, eu fiz uma parte no meio da pregação de terça-feira, assim, olha, vamos de uma vez por todas entender o que é religiosidade, tá? Essa coisa só do exterior, essa coisa muito inflexível, essa coisa que eu sou o dono da verdade e tem que ser da minha maneira, da maneira como eu quero, da maneira como eu acho, os achismos, sem aquela paixão interior, sem aquela essência, sem aquela ligação. Eu sempre falo que se Jesus está em FM, a gente tem que estar em FM junto com ele, na mesma sintonia. E a pastora Rosânia prega isso. O Deus nosso é um Deus de relacionamento. E eu tento passar aí, olha, esse texto e a parte do texto com que a gente falou em Araçatuba, a gente deixou essa coisa da religiosidade muito clara. Essa coisa de que tome muito cuidado com a aparência e procurem ver a essência. E sabe que existe uma coisa muito perigosa na atualidade, é essa questão dessa aversão à religião. Na realidade, a religião é uma bênção. A palavra religião significa religare, né? Religar o homem a Deus. O perigo é a religiosidade, não a religião. Porque qual é o conceito da religião que Cristo vem para nos trazer essa compreensão de voltar ao Pai? É exatamente esse relacionamento. Qual é as 2 leis que ele estabelece? Ele estabelece amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a salvação vem dessa ligação com Deus, de estar religado a Deus. E a cura da alma, né, essa psicopatologia, que a gente falou ontem, inclusive, na pregação, lá em Maringá, ela vai ser sanada a partir da relação com o próximo. Então, a religião, ela tem essa essência de nos religar a Deus e nos religar ao outro. É por isso que a comunhão na igreja, o estar congregando, faz parte dessa cura. Porque conviver com o outro faz eu conhecer as minhas debilidades. Conviver com o outro faz eu descobrir como é que eu posso ser melhor. E aqui Jesus nos mostra exatamente o que as pessoas fazem com a religião, usando-a de maneira prejudicial, usando-a de maneira danosa, que é essa religiosidade. Veja bem, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes sabiam que era contra eles que Jesus havia contado essa parábola. O religioso, ele não aceita ser confrontado. Ele é inflexível. Ele é inflexível, ele é o dono da verdade. Ele não aceita a inclusão, ele não aceita que o céu é para todos. Ou seja, é a religião que exclui, é a religião que mata, é a religião do não pode, é a religião do você não. E a religião que Jesus veio é a religião que traz a todos, que Jesus veio nos trazer. É a religião que inclui a todos nós. A religião do sim. Do sim. Sim, você pode. Sim, nós podemos. Pode. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Inclusive, podemos ser santos nele. Que esse é o maior de todos os sims que ele tem para as nossas vidas. Obrigado pela participação. Obrigado. Qual é o dia que a gente vai estar em Nós que Araçatuba? agradecemos. Nosso aniversário será 12 e 13 de dezembro. A pastora Alana estará presente com a gente lá no dia 13, que é o domingo. Sim. Mas nós estaremos no dia 12 lá em Rio Preto com a senhora. Sim. E estaremos depois também em 3 de agosto, no outro final de semana. Sim. Porque nós somos arroz de festa, pastora. Sim. E vamos lembrar que dessa vez a pastora Rosânia vai estar lá, né? Oh, glória a Deus. Porque aqui em Londrina ela está viajando, mas em São José do Rio Preto, em Ribeirão Preto, em Araçatuba, nós vamos estar juntos aí com vocês. Amém. E já queremos aproveitar, né? Quem for aqui da redondeza do interior, ou então quem está na capital e pode viajar, né? A gente quer estar com a gente lá em Birigui, passar um pouquinho de calor lá com a gente, né, pastora? Bênção. Amém? Amém? Um abraço, queridos. Deus abençoe. Amém. Tchau, até dia 28 e Lucas 21 e 22. Até amanhã. Até. Paz.